Oi, pessoal, aqui é a Misaki e essa semana a gente vai falar do primeiro livro das Brumas de Avalon. Estou relendo as Brumas de Avalon oficialmente com o meu clube, então as meninas não leram ainda, é a primeira vez delas. Eu já li esse livro faz mais ou menos uns 10 anos ali, quando eu tava com uns 25 anos, 26 por aí. Faz mais ou menos uns 10 anos. E esse livro eu considero um dos livros da minha vida. Na época, eu li nessa edição aqui, que era a edição mais antiga que a gente tinha, sabe, gente? Então, a gente tinha essa edição antiga aqui, que ela era separada, né? Os 4 livros separados, né? Em volumes separados. E agora a gente tem uma edição nova, eu vou colocar aqui pra vocês a capinha, que é a reedição. Os 4 volumes estão juntos, né? É um volume único. Eu tive que acabar comprando no Kindle pra ler, porque eu não conseguia mais ler nesse volume que eu tenho antigo. As letras são muito juntas, sabe? Uma linha da outra, elas são muito juntas. Então, né, por motivos de velhice e falta de visão também, vista cansada aí, eu não tava conseguindo ler. Então eu tive que comprar essa edição nova no Kindle e eu tô relendo por ela. Mas enfim, vamos falar um pouco então desse primeiro volume aí, A Senhora da Magia. De uma forma geral, então, vocês conhecem, né, a temática que a gente vai ter em As Brumas de Avalon. A gente vai ter a história toda aí do Rei Arthur, sabe? Desde antes, né, a mãe dele e tudo mais, até quando ele nasceu e depois foi governar e tornou rei, até, enfim, a derrocada dele, a morte. Então a gente vai ter toda essa linha aí, né, de história. E, enfim, nesse primeiro livro, a gente vai conhecer 3 mulheres muito importantes ali, né, pra história, que elas meio que começam a dar origem a tudo ali. Tem a mãe do Arthur, né, que vai ser a futura mãe do Arthur, que é a Igraine, a Viviane, que é a irmã dela, e a Morgause. Então a Morgause, Igraine e Viviane, elas são irmãs. E elas foram criadas em Avalon, que é essa terra sagrada e celta, né, da religião da grande deusa. E elas, as 3 foram criadas lá, porém Viviane ficou como se fosse a rainha ali, né, a senhora ali de Avalon. Então ela é meio que a chefe, né, ali de Avalon. E a Igraine e a Morgause, elas saíram de lá, foram viver fora, elas foram viver na Cornualha. Por quê? Porque Viviane deu a mão de Igraine pra Gorlois da Cornualha, que era um senhor, né, na época. A Igraine tinha 15 anos e ele era 20 anos mais velho do que ela e precisava de uma esposa, então foi um casamento de conveniência. E uma vez que a Igraine casou com ele, ela levou a Morgause junto, que era um pouco mais nova do que ela, pra ser criada ali junto com ela no reino da Cornualha. Enfim, a gente vai ter nessa primeira parte todo esse questionamento a respeito da Igraine, a respeito de Avalon com o mundo católico. Por quê? Então ela vai viver ali no reino da Cornualha, ela tem todo esse background ali celta, né, dessa religião ali da grande deusa e tudo mais de Avalon, porém ela vai viver ali naquele reino que é essencialmente católico já, então tem padres ali e eles vivem constantemente falando pra ela que ela tá em pecado por isso, por aquilo. E ela fica, assim, o tempo todo se questionando, sabe? Nossa, mas lá em Avalon a gente pensava desse jeito, e aqui eles falam que é desse outro jeito. E é nesse meio que ela vai ter a Morgana. Então a Morgana, ela é filha do Gorlois com a Igraine, né? E ela vai crescer ali, esses primeiros anos de vida dela, essa infância, ela vai crescer essencialmente ali nesse mundo católico. Então a Morgana, ela tem esse background católico aí na vida dela, né? E aí o que vai acontecer? Viviane, em determinado momento, vai falar pra Igraine que ela não vai ficar pra sempre casada com o Gorlois. Algo vai acontecer ali que ela vai se casar, na verdade, com Uther Pendragon, que vai ser o próximo rei ali, né? Que é o rei de todos os reinos da Bretanha e tudo mais. E o filho deles dois, né? Que é o filho que ela terá ali, será o próximo rei, o rei que vai conseguir unificar mesmo ali todas as terras da Bretanha e ter um governo, né? Que todo mundo respeite e tudo mais que a gente já sabe do rei Arthur. E aí, minha gente, a gente vai tendo essa narrativa sendo contada, sabe? De como isso vai acontecer. Como que o Gorlois vai acabar morrendo, né? O Uther vai acabar ficando com a Igraine e ele vai ser meio que o grande amor da vida dela. A Igraine com o Gorlois tinha um casamento de conveniência, então ela tinha respeito por ele, né? Havia esse respeito entre ambos, só que não havia aquele amor, aquela paixão. Ela vai conhecer isso com o Uther. E isso vai ser muito questionado depois, sabe? Pela Morgana e tudo mais. Então, gente, é extremamente legal a história, porque a gente tem muitos questionamentos. Questionamentos que a gente tem na nossa vida até, sabe? Familiares e tudo mais. E
Por que é tão legal essa história sendo contada no livro das Brumas de Avalon? Porque é tudo contado sob a perspectiva das mulheres da história. Então a gente não tem o Arthur narrando, a gente tem ele ali participando da história, o Lancelot. Aqui no caso, no primeiro livro, a gente vai ter o Uther, né, o Gorlois, então a gente tem, né, a opinião dele sendo expressada, coisas que eles estão fazendo ali, porém a opinião mesmo que a gente vai ficar sabendo vai ser a das mulheres. Então a gente vai ter muito a narração da Viviane mesmo, né, da Igraine principalmente, a gente tem muito a Igraine. E aí, em determinado ponto mais do meio pro final do livro, a gente vai começar a ter o ponto de vista da Morgana, porque Morgana vai crescer, né? E a partir do momento que a mãe dela casa com o Uther, ela já tem uma determinada idade ali que ela começa a entender os acontecimentos. Então a gente vai ter a opinião dela, que mais pra frente vai ser, né, nos próximos livros, muito maior do que nesse. E, gente, é muito, muito legal a gente ler essa história sob o ponto de vista das mulheres, porque, assim, pra mim, pelo menos, eu encontrei questões há 10 anos atrás, quando eu li, de crenças que eu tinha, que eu nem sabia que eram coisas religiosas, sabe? Eu fui realmente criada, tive essa criação essencialmente católica, né? A família é muito católica, todo mundo. E, enfim, tem coisas que eu pensava que eu nem sabia que eu pensava por causa da religião católica. Muito louco isso, né? Então eu comecei a me questionar sobre muitas coisas quando eu li As Brumas de Avalon. Então fica a dica aí pra vocês, minha gente. Se vocês querem se questionar, querem abrir a mente aí a respeito, né, de religiões e por que você pensa isso ou aquilo, esse livro é um bom livro pra você começar. E ele é bom tanto pra mulheres quanto pra homens lerem, viu? Não é porque ele tá sob o ponto de vista feminino que ele é uma história girly, não tem nada a ver. É muito legal a história. Meu marido já leu, ele falou que é um dos melhores livros que ele já leu na vida dele também. Então fica a dica aí pra vocês, homens que estão vendo o vídeo, leiam esse livro, porque é um dos livros, assim, aqueles livros da vida mesmo, sabe? Que você fica depois questionando muitas coisas que acontecem. Enfim, é legal, assim, pra mim, principalmente porque você tem as duas perspectivas sendo mostradas, sabe? A gente tem essa religião celta aí, né, que era a religião mais dominante ali, né, da parte que eles estão, e aí tem a religião católica vindo e invadindo isso, e a gente vai ver esse conflito das duas, sabe? É um conflito, assim, maravilhoso de ser acompanhado, porque você fica, né, não existe lado certo, qual que é o lado certo? Cada lado tá querendo que o seu domine, né? E a gente sabe que no fim, obviamente, foi a Igreja Católica que dominou e tudo mais, só que ali na história, quando tá acontecendo, né, os personagens não sabem disso, eles estão cada um lutando ali pelos seus interesses. Então a gente vai ter o ponto de vista ali da Viviane muito forte nisso, sabe? E tanto que mais pra frente, quando teremos aquele incidente ali de Morgana e Arthur, que mais tarde a gente vai ter o Mordred ali, né, nascendo, em outras histórias isso é retratado como sendo um plano da Morgana mesmo, mas na verdade não. Nessa história a gente vai ver que a Morgana meio que foi tão vítima quanto o Arthur ali das circunstâncias. E os motivos, né, que levaram a Viviane a meio que fazer isso acontecer são meio Targaryens, gente, sério. Eu li e pensei, né, agora que temos aí toda essa temática de Game of Thrones durante esses anos que se passaram, na época que eu li a primeira vez, eu não tinha isso em mente, mas agora, né, depois de ter acompanhado toda a história aí de Game of Thrones, eu não pude deixar de pensar nos Targaryen. Eu ficava pensando, gente, olha isso, essa Viviane, ela é muito Targaryen. Se ela tivesse em Game of Thrones, ela ia ser dos Targaryens. Porque os motivos dela foram muito motivos de sangue, sabe? De deixar o sangue puro e tudo mais. Pra fazer o que ela fez, né? Mas assim, comentando aí da história, então, do que a gente vai ver nesse primeiro livro. A gente vai ver toda essa queda ali do Gorlois, né? O rei que a gente tinha ali, que era o que unificava, que eu não vou lembrar o nome agora, que são muitos nomes, ele vai morrer, o Uther Pendragon vai assumir o lugar dele, a gente vai ter o Arthur nascendo e sendo criado em uma outra família que não a Igraine, ele vai ser criado por uma família mais humilde, a gente vai ter a Morgana participando ali no começo da vida do Arthur, então ela cresce ali um pouco com o Arthur, só que depois também ela vai pra Avalon a pedido da Viviane. A Viviane, ela quer preparar a Morgana pra ser a substituta dela, né? Ela quer que ela seja a senhora de Avalon, já que ela não teve nenhuma filha, então ela vê a Morgana como se fosse essa filha e herdeira ali do reino de Avalon.
Então a Morgana vai pra lá, a gente vai ver essa preparação da Morgana. E até a Morgana ser mais jovem ali, né? Ela cresceu, o Arthur, o Lancelot e tudo mais, eles vão estar jovens. Vamos ter ali o Uther morrendo, né? E alguém tendo que assumir o lugar dele. E aí a gente vai ver a ascensão do Arthur ao reino, então, né? Ele vai ser aquela figura que vai surgir ali como uma esperança, né? De que as coisas vão ser melhores. Então a gente vai ver tudo isso já no primeiro livro. E a gente vai terminar esse livro com a Morgana entrando em conflito, sabe? Porque ela vai descobrir todo esse plano da Viviane, esse plano Targaryen dela, e vai ficar muito revoltada. E por que ela vai ficar revoltada, gente? Por quê? Porque ela tem todo esse conflito, ela tem a bagagem católica, porque ela viveu essa vida dela aí da infância cercada de padres e dos ensinamentos católicos. Porém, ela depois foi criada, toda a juventude ali, adolescência e tudo mais dela, ela viveu a realidade da grande deusa em Avalon. Então ela vai ter esse conflito muito forte, né? A gente vai acompanhar isso durante todos os livros. E é isso então, gente. Eu não vou falar mais nada, porque assim, a graça desse livro, na verdade, não é você saber o que tá acontecendo. Todo mundo já sabe o que acontece na história do Rei Arthur, né? A temática principal, o que vai acontecer, todo mundo já sabe. Então a graça desse livro realmente é você saber o ponto de vista de cada personagem aí, das personagens que estão contando a história. É muito, muito legal, gente. A gente tem questões sendo abordadas aí que são, assim, importantíssimas de serem debatidas. A gente tem a questão da beleza. Todo mundo fala que Morgana é feia, que Viviane é feia e Grain é linda. Então tem toda essa comparação, sabe? De elas se sentirem feias, mas aí elas pensam nisso, sabe? O que é o feio? O que é o bonito? Então assim, enriquecedor, sabe? As discussões. A gente vai ter a Grain ali sendo esse contraponto entre as religiões, né? Então ela teve ali a criação em Avalon e depois teve contato com a Igreja Católica. Então a gente vai ver todo como alguém muda de pensamento, sabe? Então a gente vai ter isso. Como a pessoa vai mudando suas crenças nessa discussão. Dá pra mudar realmente a crença? Por que a pessoa mudou de crença, se isso acontece ou não? Por que a pessoa não mudou? A gente vai ter toda essa temática de pais e filhos. A Morgana questionando muitas atitudes da mãe dela e depois da Viviane, que é como se fosse uma segunda mãe. Então, cara, essa temática de pais e filhos aí também é muito presente, sabe? Nas coisas que eles estão questionando. E, enfim, toda essa temática da repressão das mulheres, como elas foram sendo reprimidas ao longo dos anos, porque a religião católica foi tomando conta, né? A religião celta foi meio que saindo ali de cena e a católica foi tomando conta. E tem muita coisa ali na religião católica que reprime a figura da mulher. Então tem muita coisa que a gente acredita que é por causa da religião, gente. Então eu recomendo muito esse livro. Leiam, se deleitem aí com todas essas questões. Pensem muito a respeito. E sério, eu duvido que se vocês lerem esse livro, vocês não vão considerar ele um dos livros da vida de vocês também, porque ele é muito bem escrito, a história é muito boa, né? A gente já sabe que a história é boa e, assim, o jeito que ela é contada é maravilhoso. E é isso, então. Eu volto aqui pra falar dos próximos livros conforme a gente for lendo, sabe? Eu não sei como vai ser, mas a gente tá lendo, assim, a cada X tempo algum. Então, em determinado ponto eu vou voltar aqui falar dos próximos livros pra vocês. E é isso, um beijão então, até a próxima semana.